Tudo bom, Lucas? Boa noite. Em fases ruins, quando o São Paulo não vence, o São Paulino faz várias perguntas a si mesmo quanto aos porquês disso, né? Por que o São Paulo não vem vencendo? Eu queria que você fizesse uma análise, claro, do seu, enfim, diagnóstico interno de quem está no campo, em como isso expõe também o técnico Zubeldia e caso isso tenha uma relação, né, na sua visão pelo menos, porque o torcedor faz uma associação com os pagamentos em débito com o elenco. Bom, primeiro ponto, o Zubeldia tem totalmente o nosso apoio, o nosso respaldo. Acredito que a culpa é muito mais dos jogadores do que dele. Né? A gente tem plena consciência de que a gente precisa melhorar o quanto antes. Não é normal essa sequência de resultados negativos que a gente está tendo, com o elenco que a gente tem. E o segundo ponto é que também não há desespero e não há crise, porque a gente já está classificado, mas é um sinal de alerta, é para a gente ligar o sinal de alerta. Terceiro ponto, não tem nada, absolutamente nada a ver com a questão de salário atrasado. Isso aí são coisas que a gente vai resolver internamente. Quando a gente entra em campo, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer ganhar. Infelizmente as coisas não estão acontecendo. É momento de trabalhar, de falar menos, trabalhar mais, para que a gente possa mudar essa situação o quanto antes, que a gente possa, para a gente chegar bem na fase decisiva. Na reta final do ano passado, justamente quando o São Paulo conquistou seu objetivo, que era a vaga na Libertadores, o desempenho caiu muito, e vocês falaram muito sobre isso, o Zubeldia principalmente. Nesse ano, justamente quando vocês também conquistaram o objetivo de vocês, que era o mata-mata, o desempenho também caiu um pouco. Você acha que tem um pouco disso, assim, de talvez vocês conquistarem o objetivo e aí o desempenho cai? Você acha que pode ter alguma relação? Não, acho que não, porque é uma sequência ruim, né? A sequência começou quando a gente ainda não estava classificado, então é um pouco diferente e também a gente precisa ainda conquistar, garantir a primeira vaga, primeira posição no grupo para a gente poder jogar o mata-mata em casa. Então é um pouco diferente do ano passado, que a gente já estava classificado e já não tinha muita briga no Campeonato Brasileiro, então é um pouco diferente, mas a gente tem plena convicção de que a gente precisa melhorar, de que não está legal, de que não está bom, né? E a gente vai trabalhar bastante para que a gente aprenda o futebol melhor no domingo, para que a gente possa garantir o primeiro lugar no grupo e chegar bem no mata-mata. Lucas, algumas pessoas que criticam o movimento que vocês começaram a partir de ontem, podem usar o gramado do Morumbi hoje como um exemplo de um gramado danificado por conta de um show. Era só o visual dele ali naquela parte do gol de entrada, ou ele estava de fato danificado porque acaba sendo um argumento daqueles que vão contra o movimento de vocês? Bom, acho que o gramado do Morumbi hoje, o que eu posso dizer é que é uma boa resposta para quem diz que não é possível cuidar. O gramado hoje estava de muito boa qualidade, né? Tinha algumas partes ali que estava com a coloração diferente, mas a qualidade estava muito boa, né? E isso é uma prova de que se tiver boa vontade, se tiver um pouco de esforço, se tiver um pouquinho de investimento e bom senso, né, dá para cuidar do gramado. Ponto, esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu vi muita gente também falando, já falei ali, reforço aqui, muita gente falando de que o nosso movimento é por conta de risco de lesão, isso e aquilo, e em nenhum momento a gente falou que a nossa briga é por isso. Né? O nosso ponto é totalmente técnico, o nosso ponto é totalmente sobre a dinâmica de jogo, e o esporte é completamente diferente. Futebol de society, futebol de campo, gramado natural é totalmente diferente. O esporte que a gente joga é campo de 60 por 100, gramado natural. O futebol de society, futset é totalmente diferente, a dinâmica é outra, isso não tem como comparar. Então nosso ponto é totalmente técnico, a nossa briga é essa, que o nosso esporte é outro. Então a nossa briga é para que se tenha gramado natural de qualidade. Né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, não pode simplesmente, tem gramado ruim, vamos fazer gramado sintético e pronto, acabou. Não, tem que ter gramado bom. Né? Aí as pessoas perguntam, mas você prefere jogar no gramado esburacado do que no sintético? Não, eu prefiro jogar num gramado natural bom. O gramado sintético não pode ser uma opção. E eu acho que se tiver um pouquinho de esforço, um pouquinho de bom senso, de boa vontade, dá para fazer gramado natural de qualidade para que a gente tenha um futebol melhor. Lucas, em cima desse assunto, eu queria abordar com você como é que começou esse movimento de vocês, como que vocês decidiram fazer essa publicação. E ontem na Band News FM a gente recebeu um profissional que trabalha com grama sintética e grama natural. E aí, em um certo momento do programa, ele falou sobre a questão de atletas que jogaram muito tempo na Europa e voltam para o Brasil e de repente encontram uma dificuldade por causa do gramado sintético. Eu queria te ouvir se isso é uma realidade ou se não tem nada a ver. Bom, primeiro ponto, eu já dei umas entrevistas ano passado, inclusive para você, eu acho, sobre esse tema, né? Desde o começo já mostrei o meu posicionamento totalmente contra o gramado sintético.
depois da chegada do Thiago Silva, que também levantou esse tema, e agora do Neymar também, eu resolvi falar com eles e a gente teve essa ideia, né? Vamos bolar um texto, vamos bolar um post, vamos chamar jogadores de outros clubes, né? E vamos fazer esse movimento. Então, assim, foi uma decisão muito pensada e acho legal essa união dos jogadores para que tenha melhorias no futebol brasileiro. E segundo ponto, como eu deixei claro, reforço aqui, não é nenhum ataque às instituições que usam gramado sintético, não é nenhum ataque à empresa que produz a grama sintética, é apenas um ponto totalmente técnico de que o nosso futebol é jogado na grama natural. É um esporte completamente diferente do futebol de 7. E sobre a declaração do Alessandro, né, eu estava assistindo e assim, nas principais ligas da Europa não se usa gramado sintético. A FIFA não usa gramado sintético nas competições que ela organiza. Né, o nosso futebol é visto como o melhor futebol, o futebol que produz mais jogadores. A gente não pode ter gramado sintético aqui. Então, assim, provavelmente os jogadores que estão começando agora, se tivessem feito essas postagens, não teriam força. Então, a gente, jogadores mais velhos, que tem essa passagem pela Europa, a gente resolveu se unir e unir a maior quantidade de jogadores possível para poder fazer esse movimento, para que gerasse algum efeito. Então, a gente está pelo menos tentando. Né? Quem joga futebol sabe, quem jogou futebol sabe que é totalmente diferente. Então, a gente está fazendo a nossa parte de tentar melhorar o futebol brasileiro, de tentar ter um gramado natural de qualidade, para que o espetáculo seja melhor, para que a gente possa ter um futebol melhor, para que a gente possa vender um futebol melhor lá para a Europa, para outros lugares, né? E essa é a nossa briga. Deixando claro aqui, reforçando que é um ponto totalmente técnico, jogabilidade, dinâmica de jogo, não tem nada a ver com questão de lesão, porque eu sei que tem vários estudos, alguns que dizem que aumenta o risco de lesão, outros que dizem que não tem nada a ver. Enfim, o nosso ponto não é científico, o nosso ponto é técnico, é dinâmica de jogo. O gramado natural, o jogo é diferente do gramado sintético. Ponto. Lucas, na tua opinião, rapidinho, um pouquinho do desempenho na partida de hoje, né? A torcida saiu até vaiando um pouco a equipe e você falou, né, que não é questão salarial, que não é a questão do treinador, mas eu acho que tem uma questão da anímica, né? Que o São Paulo, nos últimos anos, tem sido carregado pela sua torcida, tem uma sinergia muito bacana e tem gente que está achando que isso pode se perder. Qual que é a mensagem que você passa para o torcedor para que ele não desista da equipe, não desista desse trabalho que está sendo feito aqui? Cara, bom, não tem nada a ver com a questão de salário, nada a ver. Isso aí é a questão que a gente vai resolver internamente. Quando a gente entrar em campo, a gente vai fazer o melhor sempre para defender essa camisa. Esse é o primeiro ponto. E o torcedor, eu já falei 1000 vezes isso, o torcedor é o nosso diferencial. A gente conta muito com o apoio, com o suporte deles. Né? Nos últimos anos eles nos carregaram, né? E a gente conta muito, a gente precisa muito deles, é fundamental. Eu sei que eles estão chateados pelo momento, é a sequência de resultados ruins. Né? E vaiaram hoje, estão completamente certos, porque hoje a gente jogou um futebol muito abaixo do que a gente é capaz. Mas a gente conta com eles, a gente conta com o apoio deles, a gente precisa deles nessa fase decisiva que vai chegar, né? O mata-mata aí do Paulistão. A gente precisa deles, eles são a nossa força, nosso 12º jogador em campo, então a gente precisa deles. Eu peço que eles nos apoiem, né? Xinga se tem que xingar, vai depois do jogo se tiver que vaiar, mas que eles nos apoiem, porque a gente precisa muito deles. E Lucas, na tua opinião, por que a CBF ainda não padronizou os gramados no futebol brasileiro? Boa pergunta, difícil de responder. Eu não sei, talvez seja uma solução aí, destinar alguma quantia aí para os clubes, né, fiscalizar cada, sei lá, 3 meses, sei lá. A gente tem que debater esse assunto mais profundamente, né, para que a gente tenha um avanço nisso, para que a gente tenha um gramado natural de qualidade, para que o nosso futebol não se perca, né, com essas questões de gramado sintético. Valeu, gente.